Boa noite, gente. Hoje, então, nós vamos começar a estudar as estrelas. Vamos, claro, começar pela nossa estrela, né, o Sol. E depois a gente segue adiante estudando todas as outras estrelas. Temos várias aulas sobre as estrelas, é um assunto muito importante, porque quando a gente for trabalhar depois em Astrofísica 2, as galáxias e o universo em larga escala, praticamente tudo que a gente vai falar lá vai depender das propriedades das estrelas, né? Porque as galáxias são conjuntos de estrelas. Claro que tem muito mais física nisso do que simplesmente juntar um monte de estrelas. Mas depende muito das informações, do conhecimento que a gente vai adquirir agora com a parte das estrelas. E a gente começa falando do Sol, porque é a estrela mais próxima de nós, mas o que eu vou falar para o Sol já vai valer em grande parte para diversas outras estrelas. Porque o Sol é uma estrela muito comum. A maioria, grande parte, né, das estrelas do universo são muito parecidas com o Sol, em diversos aspectos que a gente vai explorar. Então, estudando o Sol, a gente aprende muito sobre as outras estrelas do universo. Eu vou começar essa aula mostrando alguns vídeos, antes mesmo de falar de algumas propriedades do Sol. Tem aqui o link, né, no YouTube, são vídeos da NASA, para que vocês percebam, primeiro, a grandeza do Sol, grandeza mesmo física, energética, etc., né? E a violência da nossa estrela, que geralmente a gente tem como algo passivo, está ali no céu, brilhando, esquentando a Terra, né? Quase como uma lâmpada lá quieta no lugar dele, né? E não é nada disso, tá? Então vou mostrar esses vídeos para vocês talvez quebrarem alguns conceitos errados já de cara que vocês talvez tenham sobre o Sol. Agora eu vou mostrar um vídeo também desse satélite, só que ele foi equipado para tirar imagens do Sol em vários comprimentos de onda. Porque se você pega aquelas diversas explosões solares, coisas que eu vou explicar daqui a pouco como funcionam, e você observa em comprimentos de onda diferentes, elas aparecem diferente, de modo diferente, indicando que são fenômenos complexos em várias escalas de tempo, e energia e espaço. Então aqui tem uma coletânea daquelas imagens em vários comprimentos de onda diferentes. Aqui cada pedacinho dessa pizza solar aí é um comprimento de onda. Então a gente viu esses dois vídeos. No primeiro tem várias imagens, vários comprimentos de onda um pouco misturadas, né? Difícil de entender. E no segundo ele deixa mais claro, né, as várias diferenças. A gente vai explorar agora, então, várias propriedades do Sol para vocês entenderem um pouquinho o que vocês viram lá. Antes vamos dar Vamos passar a ficha corrida do Sol, dar uma olhadinha um pouquinho nas propriedades gerais dele, né? Tamanho, raio, né? Tem aqui um valor absoluto, mas o mais interessante é que, comparado com o valor da Terra, o Sol tem 109 vezes o raio da Terra. Então, a gente costuma usar esse número mágico, assim, 100 vezes, né? 100 vezes um número mágico. Em termos de massa, o Sol é muito mais massivo que a Terra. Vocês já sabem que 99% da massa do Sistema Solar está contida no Sol, né? Então, é claro que vai ser um número gigantesco em relação à massa da Terra. O número interessante é a densidade solar, né? Se eu pudesse pegar um pouco do Sol na mão, o que pareceria em termos de densidade, né? Pareceria com uma esponja, pareceria com algodão, com ferro, né? A densidade solar média é um número até um pouco sem sentido, porque o Sol varia muito da superfície até o núcleo, né? Mas se a gente fizesse a média desse número, daria uma densidade aqui típica de plásticos, tá? Alguns tipos de plásticos mais leves, para vocês entenderem mais ou menos o que seria, né? Embora, como eu falei, esse número ele não tem um sentido muito realista, porque a densidade varia muito da superfície até o núcleo, né? A água é 1000, né? 1000 quilogramas por metro cúbico, uma tonelada por metro cúbico. Próximo da água, né? Próximo da água. Pouco denso. Pouco denso, na densidade média, né? E aquelas imagens são reais, professor? São. Aquelas imagens do vídeo que eu mostrei são imagens reais. Satélite espacial. Fascinante. Sim. E aqui a gente vê a luminosidade, que depois a gente vai usar esse número aqui, a insolação. Então o Sol na Terra, isso aqui vai para a Terra, né? Em média, ele emite 1.366 watts por metro quadrado. Então, dá para comparar com algumas coisas de casa, né? Um chuveiro aí, 5.000 watts, né? 1.000 watts não é grande coisa, né? Mas por metro quadrado, então, cada 1 metro por 1 metro. Então, daria para alimentar muita coisa na Terra, né?
A temperatura do Sol também varia muito, a gente vai ver daqui a pouco, varia muito da superfície para o interior, mas a temperatura superficial, mesmo a superficial varia bastante, né? Porque a gente viu que o Sol é muito ativo. Mas em média, a temperatura superficial a gente bota aí 5.800 Kelvin, algo perto de 6.000 Kelvin, tá? Então esse número, 5.780, é um número só um indicativo, né? Porque 20 para mais, 20 para menos, 100 para mais, 100 para menos, varia muito na atividade, por causa da atividade solar. E aqui um número muito importante para a gente, daqui a pouco, que é o período de rotação do Sol. O Sol não é um corpo rígido como a Terra, como os planetas rochosos, ele é um corpo fluido, né? Então ele tem um período de rotação diferente de acordo com a latitude. No Equador ele gira mais rápido do que nos polos, uma diferença de quase 10 dias, uma diferença aí de 9 dias, tá? Então a cada 25 dias o Equador dá uma volta, enquanto os polos vão demorar um pouquinho mais, né? Se pensasse uma pessoa, né, a barriga aqui gira mais rápido, então vai torcendo a cabeça igual o exorcista, né? Mais ou menos isso que acontece com o Sol. E isso tem consequências drásticas para a física solar, daqui a pouco a gente vai ver também. É uma coisa muito importante, tá? E a idade, a gente estima a idade do Sol, que é a mesma idade, seria a mesma idade do Sistema Solar, né? Pela forma como deve ter se originado o nosso Sistema Solar, que a gente viu na última aula, em 4 bilhões e meio de anos, tá? Então isso aqui seria o geral do Sol. Hoje o Sol, ele está mais ou menos aqui, nesse quadro evolutivo da vida de uma estrela como o Sol. Mais para frente a gente vai ter uma aula que a gente vai ver em detalhes a vida de uma estrela, como é que ela nasce, evolui e morre, tá? Vamos estudar isso daqui em detalhes. Mas para a gente ter uma ideia mais ou menos onde ele está, né? Aqui seria o nascimento do Sol. O Sol hoje, ele está em meia vida, digamos assim, né? Ele vai viver perto, a gente estima, né, de 10 bilhões de anos. E ele está chegando perto da metade da vida dele, tá? Mas a partir aqui de 8, 9 bilhões de anos, ele já vai estar muito grande e para a Terra já provavelmente vai ser um desastre, nosso clima vai estar uma loucura. Se o nosso clima permanecer, né, por mais 4 bilhões de anos, há bastante dúvida sobre isso, não só por causa do homem, por causa dos fenômenos geológicos mesmo, mas se estiver até lá, né, a partir daqui já começa a bagunçar bastante o nosso clima. Então o Sol está na meia-idade, ainda tem bastante tempo. A gente não precisa se preocupar com o Sol apagar, a gente precisar dar energia para o Sol. Nada disso vai ser um problema para a nossa geração, ou talvez nem para a geração dos seres humanos, né? Porque o ser humano é um bicho recente aqui na Terra, né? Em termos de tempos evolutivos, né? Então provavelmente, se a gente pensar daqui 1 bilhão de anos, já não vai ter nada nem um pouco parecido com a gente aqui na Terra, né? Se é que ainda vai ter alguma coisa aqui na Terra, né? E aí o Sol morre e depois permanece. A gente vai ver isso em detalhe, tá? Então o Sol está mais ou menos na metade da vida dele, meia vida. Agora, um aspecto muito importante, a estrutura solar. A estrutura do Sol, e não só do Sol, de qualquer outra estrela, ela é mantida pela briga de duas forças. E isso vai ser muito importante para a gente entender a evolução das estrelas mais para frente, tá? Duas forças mantêm a estrela em equilíbrio, ou tiram, se você quiser pensar também, ou tiram a estrela do equilíbrio, causando a sua explosão ou implosão. Depende do equilíbrio dessas forças, que são a força de pressão e a força gravitacional. A força gravitacional é a mais simples de entender, a gravidade, né? Então a gente tem massa aqui, uma bola que tem massa, e as partes, né, de dentro vão puxar as partes de fora, então ela vai tender a comprimir toda a estrela. Se a gente deixasse a estrela somente sob a ação da gravidade, se eu pudesse desligar completamente a pressão, daqui a pouco eu vou explicar o que seria essa pressão, se eu pudesse desligar completamente a pressão, deixar só sobre a gravidade, a estrela implodiria. Implodiria num tempo que é praticamente um tempo de queda livre, muito rápido, tá? Muito rápido. Seria quase o tempo para um objeto, né, cair daqui para o centro, tá? Isso seria praticamente, em termos da vida da estrela, instantâneo, né? Para a gente não, levaria, não tenho o número agora, mas acho que seria alguma coisa da ordem de milhares de anos ali para
para cair tudo, uma centena a milhares de anos. Teria que procurar um número para ter uma certeza, tá? Mas seria muito rápido. Isso é a ação da gravidade, que é a força mais fácil de entender. A força de pressão é um pouquinho mais complicada, porque não é uma só pressão que atua aqui, tá? São pelo menos duas forças de pressão importantes. A primeira força de pressão, a força de pressão é a soma de duas forças de pressão. A primeira força de pressão mais importante é a pressão térmica. Pressão de um gás, o Sol não é um gás, mas podemos pensar, né? Um gás, uma panela de pressão. Você bota a panela de pressão no fogo e esquenta, a panela de pressão vai aumentando a pressão, por isso chama panela de pressão, né? Se você tampar todas as saídas, uma hora explode, né? Uma hora explode. Se não tiver válvulas de escape, de segurança, etc., uma hora aquilo tudo explode. Ou seja, a pressão tende a empurrar tudo para fora. É a mesma coisa no Sol. Aqui está sendo gerada energia no núcleo, já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então está sendo gerada energia, está esquentando. Essa energia, esse aumento de temperatura, aumenta a pressão térmica que empurra todas as camadas para fora. Tá? Então é preciso equilibrar. A força de pressão se equilibra com a força gravitacional. Se a força de pressão for um pouquinho mais alta, maior do que a força gravitacional, a estrela incha um pouquinho. Né? Incha um pouquinho. Se ela for menor, a força gravitacional encolhe um pouquinho a estrela. Mas eu falei que há uma segunda componente nessa força de pressão, que é a pressão radiativa, pressão da luz, que em muitas estrelas é um componente importante, aí depende da fase da vida da estrela. A gente vai ver mais para frente. Mas a luz, ela empurra também um objeto. Se você pegar um espelho perfeitamente reflexivo e você pega uma lanterna e dirige um feixe de luz para esse feixe de luz, ele vai empurrar esse espelho, ele transfere um empurrão, um momento linear para esse espelho, vai empurrar, tá? É claro que essa força aqui no cotidiano é muito pequena, né? A sua lâmpada jamais vai conseguir afundar o seu espelho do banheiro na parede. Não vai ter força para isso, a lâmpada do banheiro, tá? Mas se você tiver uma quantidade imensa de luz, e a gente tem, porque está sendo gerada uma energia enorme aqui, e dissipada na forma de luz, tá? Se você tiver muita luz, e o material for muito opaco, absorver a luz, é o que acontece aqui no Sol, então a pressão pode ser muito grande. Grande o suficiente, inclusive, para expandir a estrela, tá? A força da luz, por pressão radiativa, pode ser grande o suficiente para vencer a força gravitacional. Isso não vai acontecer sempre, não é o normal da estrela. Mas há um jogo dessas duas forças, pressão e gravidade, tá? Então, o tamanho da estrela depende totalmente do equilíbrio, em primeira ordem, né? Totalmente do equilíbrio dessas duas forças, sempre. Se uma delas ganhar, a estrela muda de tamanho. Tá? E esse jogo não precisa ser sempre só para um lado. Pode acontecer, a gente vai ver depois, mais para frente, isso para algumas estrelas, pode acontecer que em um momento a pressão ganhe e a estrela aumente de tamanho. Ela aumenta de tamanho mais do que deveria. A pressão fica menor que a gravidade puxa a estrela, e a estrela fica aumentando e diminuindo, pulsando. Então, há esse equilíbrio, muito importante, tá? Eu estou enfatizando bastante porque depois vai ser crucial para a evolução das estrelas. Hein? Agora, vamos estudar um pouquinho a estrutura do Sol, porque o Sol, ele não é todo igual, né? Não é todo igual. Ele tem camadas onde a física que rege os principais fenômenos em cada camada pode ser bem diferente, tá? Essa daqui é uma divisão bem didática do Sol. Você vai encontrar, alguns esquemas mais divididos, outros menos, né? Mas esse aqui é um esquema típico. O Sol ele é composto num núcleo, onde é gerada energia, depois uma zona radiativa, onde a energia que foi gerada no núcleo é transmitida na forma de luz, depois uma zona convectiva, onde a energia é transmitida na forma de convecção. Tudo isso eu vou explicar melhor nos próximos slides. Depois, em cima dessa camada convectiva, vem o que a gente chama de fotosfera, que é a parte do Sol que a gente realmente vê. É da onde vêm os fótons, por isso fotosfera, a esfera da luz ali, tá? Em cima dela daí tem a cromosfera e depois a coroa. Vamos dar uma olhadinha nessas camadas para entender o que acontece em cada uma delas, tá? Antes, só para vocês terem uma ideia dos tamanhos e de algumas grandezas dessas camadas.
O núcleo, então, em termos de tamanho, né? O núcleo, ele é relativamente grande no Sol. Isso muda de estrela para estrela, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho como que esses números mudam para as outras estrelas. Mas no Sol, o núcleo é relativamente grande, tá? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ler esses números, mas aqui é 10 a 5. E depois aqui são números sempre menores que 10 a 5, tá? Centenas ou milhares de vezes menores. Então tem o núcleo, ele é grande, a zona radiativa e a convectiva também são grandes. A fotosfera é como se fosse numa fruta, né, numa maçã, a pelezinha do Sol, tá? Super fina. Então aqui só 500 quilômetros é a fotosfera, perto, né, do núcleo, por exemplo, a zona radiativa e a zona convectiva, que tem aqui centenas e milhares de quilômetros. Depois a gente tem uma área mais estendida, que seria a cromosfera e a coroa. As propriedades físicas mudam muito aqui. O núcleo é muito denso, extremamente denso, 150 gramas por centímetro cúbico, e depois a densidade cai rapidamente no Sol até praticamente vácuo. A gente poderia considerar nos nossos laboratórios de física, né, uma densidade como essa daqui de vácuo, perfeitamente, um vácuo perfeito, tá? Pra gente. Então a densidade cai muito no Sol, tá? Bastante. E a temperatura também muda muito. A temperatura no núcleo é da ordem de milhões de Kelvin e depois ela vai caindo, né, até chegar na fotosfera a alguns milhares de Kelvin só. Então cai por um fator 1000, né? E depois acontece uma coisa curiosa, que a temperatura, ao invés de continuar caindo, nas partes mais externas ela aumenta. Fica com uma temperatura não tão quente quanto o núcleo, mas da ordem de milhões de Kelvin de novo, tá? A temperatura sobe muito nas partes bem externas do Sol. Vamos ver por que isso está acontecendo, tá? Então, vamos agora por cada uma dessas camadas. Primeiro, o núcleo. O núcleo é redundante, né? O coração do Sol, o centro do Sol, é o núcleo, né? Não dá para ser outra coisa, né? Mas é uma parte fundamental de todas as estrelas. No núcleo é gerada a energia do Sol, a energia dele e de todas as outras estrelas. Inclusive, a definição, a separação entre o que é, até onde vai um planeta e até onde vai uma estrela, o critério de separação é exatamente esse aqui. Se você pega um planeta gasoso, Júpiter, porque Júpiter, por exemplo, né, que é o maior do sistema solar, ele é gasoso, praticamente hidrogênio. O Sol é hidrogênio praticamente. Por que o Sol gera energia e Júpiter não gera energia? Né? O que define um e outro? É exatamente o processo de geração de energia no núcleo, que é de fusão nuclear. Em uma estrela acontece um processo de fusão nuclear estável que gera energia para a estrela. Num planeta esse processo não acontece. A massa limite, mais ou menos, né, estimada, para acontecer esse processo de fusão nuclear, geração de energia estável, é de 8% da massa do Sol. Então, se o Júpiter não tem 8% da massa do Sol, se ele chegasse a 8% ou a mais, ele iria, entre aspas, ascender, iria virar uma estrela. Nós teríamos um sistema binário, tá? Então, a partir de 8%. Por quê? De onde sai esse número? Bom, vamos primeiro entender a fusão nuclear. A fusão nuclear tem vários mecanismos de fusão nuclear, assim como reações químicas. O que acontece no Sol e domina a geração de energia do Sol é esse mecanismo aqui que nós chamamos reação próton-próton, cadeia próton-próton, tá? É uma cadeia em que você primeiro junta dois prótons. Então lembre que o átomo de hidrogênio, ele é normalmente, né, o átomo mais comum, né, sem pensar nos isótopos, é um próton e um elétron girando em torno dele, tá? No núcleo do Sol é tão quente, milhões e milhões de Kelvin, 150 milhões de Kelvin, que esse elétron ele é arrancado, ele sai fora da órbita do próton. E a gente tem uma espécie de gás, plasma, que eu vou explicar um pouquinho melhor, onde os elétrons estão soltos em relação aos prótons. Os prótons estão na deles e os elétrons na deles, não tem átomo, tá? Tá tudo separado, por causa da alta energia. Então, lá dentro, dois núcleos de hidrogênio, dois prótons, colidem e se juntam. Eles se juntam, né? E nesse processo de se juntar, eles eliminam duas partículas, um neutrino
e um pósitron. São duas partículas fundamentais, não precisamos entrar em detalhe. E nesse processo, um desses prótons aqui vira um nêutron. Vira um nêutron. Então fica essa partícula cinza. Depois, esse núcleo aqui de deutério, que seria um hidrogênio, né? Um próton mais um nêutron seria um deutério. Esse núcleo de deutério, ele se junta com outro próton, formando aqui um núcleo instável de hélio. Núcleo instável de hélio, 2 prótons e um nêutron. Se esse núcleo instável de hélio, ele colide com outro núcleo instável, né, que teve outra reação acontecendo perto dali, eles colidem e nessa colisão aqui, eles emitem, saem 2 prótons e formam um núcleo estável de hélio 4. Estável de hélio 4 tem 2 prótons e 2 nêutrons. Esse núcleo é estável, ele não se desfaz. Uma vez que ele foi formado, só vai se desfazer se eu aplicar uma energia muito grande. Então, nesse processo aqui, nessa reação nuclear, eu vou gerando partículas e vou gerando energia. Aqui sai energia, por exemplo, fótons. As duas partículas que saiu ali foi um neutrino e um pósitron. Tá? Saem partículas, neutrino e pósitron. Esse processo de fusão nuclear, ele exige duas coisas. Primeiro, alta velocidade das partículas e depois grande concentração dessas partículas. Por quê? Porque se você lembra lá do eletromagnetismo, quem lembra alguma coisa do 2º grau de física sobre eletricidade, lembra que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, né? Como é que pode 2 prótons se grudarem? Como é que eles podem se grudar se eles se repelem? Como é que 2 cargas positivas podem se juntar, né? Isso acontece porque a gente tem uma outra força da natureza, que é chamada força nuclear forte. A força nuclear forte tende a grudar 2 prótons, tende a grudar. Mas ela só acontece em pequenas escalas. Em largas escalas, quem domina é a força eletromagnética. Então, para eu conseguir grudar 2 prótons, eu tenho que jogar um contra o outro com uma velocidade enorme. Porque eles precisam vencer a barreira eletromagnética, a barreira da força eletromagnética. Precisam chegar perto o suficiente um do outro para a força nuclear forte começar a ter um efeito dominante. E aí ela gruda os 2 prótons, tá? Gruda os 2 prótons. Nesse processo aqui ocorre uma reação nuclear e um dos prótons deixa de ser próton, vira nêutron, né? E aí depois eu vou juntar outro próton aqui nesse núcleo. E essa partícula ali, professor, a terceira? Partícula, tá perguntando? É um fóton, é luz. É o fóton. É luz, carrega energia. Ele gera luz. Tá? Então eu vou juntando. Essa velocidade, ela é oriunda da alta temperatura. Quando eu tenho alta temperatura num gás, as moléculas do gás andam com alta velocidade. Então, como no núcleo do Sol eu tenho uma temperatura imensa, 150 milhões de Kelvin, eu tenho velocidade suficiente para juntar esses caras. Só que não adianta nada eu ter uma velocidade tremenda se eles nunca batem de frente um com o outro, né? Imagina que eu tivesse aqui 2 prótons, um do lado da sala, outro do outro, e eles estão andando livres aqui com a velocidade que precisa para se juntar. Mas eles nunca vão colidir um com o outro, porque as distâncias aqui são imensas para eles, tá? Eles precisam estar praticamente colados um no outro. Então, além de uma alta temperatura, eu preciso de uma altíssima densidade. Densidade significa muitas partículas juntas no mesmo lugar. Então, você joga muitas partículas juntas no mesmo lugar com altíssima energia, começam a acontecer as fusões nucleares. E é por isso, então, que um planeta que tem massa pequena, ele não gera sua reação nuclear, porque ele não tem a temperatura suficiente e nem a densidade suficiente para começar a cadeia de reação nuclear. Mas uma vez que ele tem atingido a temperatura suficiente, a temperatura e densidade, a reação começa. E aí começa a gerar energia nesse processo, tá? Aqui está o balanço de energia, né? 4 núcleos de hidrogênio geram um núcleo de hélio 4, estável. E outros subprodutos aqui, né? 2 neutrinos, 2 pósitrons e 2 fótons, duas partículas de luz, tá? Nesse processo. Como eu falei, não é só essa cadeia de reação nuclear que existe, existem várias outras, mas essa é a principal para o Sol. E ela consegue explicar a energia do Sol, como a fonte de energia do Sol. Uma coisa muito importante nessa reação aqui,
é que eu preciso de pouca quantidade de material, entre aspas, pouca, né? Para gerar energia imensa. Porque esse processo aqui está ligado àquela equação famosa do Einstein, E igual a mc quadrado, tá? Vou explicar como. Então a gente pode fazer um exercício aqui, umas continhas, para a gente entender como é que acontece a fusão nuclear no Sol. O sujeito que propôs o mecanismo de fusão nuclear do Sol foi o Hans Bethe, um tremendo de um físico da primeira metade do século passado, né? Propôs em 1939. Até 1939 a gente não sabia qual era a fonte de energia que mantinha o nosso planeta. Não se tinha ideia. Tinha alguns chutes, mas completamente fora, tá? Então, quanto hidrogênio o Sol precisa fundir por segundo para manter a energia que a gente tem aqui, tá? Manter a energia que a gente tem aqui. Quanto hidrogênio? Será que a conta fecha? Né? A conta tem que fechar. Porque, digamos que para manter a luminosidade que a gente observa aqui, 1.336 watts por metro quadrado, o Sol precisasse queimar 10 vezes o hidrogênio que tem lá. Não dá, né? Não fecharia a conta. Ou seja, eu preciso que a quantidade de hidrogênio que o Sol queima seja suficiente para manter o Sol brilhando por 10 bilhões de anos. Ou, em outros termos, pelo menos por quase 5 bilhões de anos, que é a idade da Terra. A gente observa, né, que o nosso planeta tem quase 5 bilhões de anos. Observamos isso por vários indicadores. Indicadores geológicos, idade das rochas, idade dos terrenos, né, geologia, etc. Biologia, a gente conhece a teoria da evolução, sabe que não pode surgir espécies assim do nada, né? Então precisa evoluir, há um tempo para isso acontecer. São vários indicadores de idade do nosso planeta. Esses indicadores eles fecham em torno de 5 bilhões de anos. Então o meu mecanismo de geração de energia do Sol precisa ser capaz de explicar o Sol brilhando a taxa, pelo menos a taxa que ele brilha agora, por 5 bilhões de anos. Se ele não puder explicar, ele é furado, tá? E os mecanismos anteriores de explicação do brilho do Sol não fechavam. Davam um Sol ali com alguns milhões de anos, na melhor das hipóteses. Coisa de 100 milhões de anos, tá? Então, quanto hidrogênio o Sol precisa fundir por segundo para poder brilhar como ele brilha? Bom, vamos ver. Primeiro, a resposta está naquela equação do Einstein, E igual a mc quadrado. Então, a gente vai ver quanta massa de hidrogênio é queimada, m, né, para gerar uma certa energia, E igual a mc quadrado. Vamos ver, a massa do hidrogênio está aqui, né? Você pega uma tabela lá atômica, você tira o valor da massa de hidrogênio de um núcleo de hidrogênio aqui, tá? E o do hélio está aqui. Se você pega e subtrai um do outro, não dá zero. Quatro núcleos de hidrogênio, a massa de 4 núcleos de hidrogênio menos a massa de um átomo, de um núcleo de hélio, desculpa, não dá zero. Dá um número bem pequenininho, 100 vezes menor que a massa deles. Mas dá um saldo positivo. Esse saldo positivo é transformado em energia na fusão nuclear, tá? Então, toda vez que eu junto 4 núcleos de hidrogênio para gerar um núcleo de hélio, há uma perda de massa nesse processo. Essa perda de massa, esse ΔM aqui, é transformado em energia. Quanta energia? Como eu falei, eu uso a famosa equação do Einstein. Então, eu uso aqui, vai dar, se eu multiplicar tudo aqui, vai dar uma energia de 10 a menos, aproximadamente, né, 4 vezes 10 a menos joules por reação. É uma energia pequeníssima, mas isso é para uma reação. Quantas reações seria necessário que acontecesse para explicar a energia do Sol? Que é essa daqui, 10 a 26 watts. 4 átomos de hidrogênio gerarem, né, um núcleo de hélio. 4 núcleos de hidrogênio gerarem um núcleo de hélio. Aqui é a energia total, a luminosidade total do Sol. Se a gente dividir a energia total do Sol pela energia de uma reação, a gente descobre quantas reações é necessário ter, né, para gerar lá. Então, dividindo uma pela outra, a gente descobre que são necessários aqui, ó, é um número imenso, a gente nem consegue imaginar esse número. 10 a 38 átomos de hidrogênio sendo fundidos por segundo, tá? Então, como a gente nem consegue imaginar, eu vou tentar comparar com um número mais palpável para a gente. Não, bem mais que um mol. Bem mais que 1,5 mol. Então, é um número tremendo, tá? É um número tremendo. O seguinte, aqui está em número de átomos, eu vou fazer o seguinte, é átomo de hidrogênio. O que tem muito na Terra para a gente comparar? Água, né? Água é H2O.
Então vamos ver, né, como tentar comparar essa quantidade de hidrogênio com a água da Terra. Vou transformar isso que está em números de hidrogênio para massa. Então eu teria aí 10 a 11 quilos de hidrogênio sendo queimados por segundo. Se você procurar lá na Wikipédia, você descobre que o volume de água na Terra é estimado, porque a gente não vai saber esse número, né? Estimado em 10 a 18 metros cúbicos, que você consegue calcular em massa, né? Porque você sabe a densidade da água, para 10 a 21 quilos. Opa, então eu sei quanta massa de água tem na Terra e quanta massa de hidrogênio o Sol queima. Vamos ver. Dessa água é H2O, então eu preciso ver só a massa de hidrogênio, né? De hidrogênio na Terra, por causa de água, a gente tem 10 a 20 quilos. Um monte de números aí, né? E tem 10 a 20 quilos. O que importa é a conclusão que a gente vai chegar agora. Então a gente tem 10 a 20 quilos. A gente sabe que o Sol está queimando, né, fundindo 10 a 11 quilos por segundo. Então quanto tempo a gente poderia sustentar uma reação nuclear do tamanho da que é sustentada no núcleo do Sol com o hidrogênio que tem na água da Terra? A gente divide a taxa do Sol pela quantidade de material que tem na Terra, né? Isso vai dar 10 a 8 segundos, que chega a resposta final, depois dessa montoeira de números, de 10 anos. Tá? Então depois vocês podem acompanhar com calma essa continha aí, que eu passei rápido. Se a gente quisesse alimentar a fusão nuclear no núcleo do Sol, com a água da Terra, tirando o hidrogênio que tem na água da Terra e mandando, né, para o Sol, nós só conseguiríamos sustentar o Sol por 10 anos. Por 10 anos. Porque a gente tem muito hidrogênio. Só que se você comparar essa massa de hidrogênio que o Sol queima por segundo com a massa total do Sol, é uma fração minúscula. Uma fração minúscula. Porque a massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra, né? E muito, muito maior do que a massa de água que tem na Terra, tá? Então a quantidade de hidrogênio queimada lá no Sol é absurda, tá? Absurda, é muito grande, para gerar toda essa energia que a gente vê. É muita massa que é fundida, é muita energia que é gerada. Essa energia que é gerada, ela é gerada no núcleo, na forma de luz, fótons, né? Que vão se espalhar, né? Eles vão sair, né? Então cada um vai ser gerado em uma direção e eles vão tender a sair do Sol. Só que agora eles têm um problema. Eles não conseguem sair diretamente do Sol. Porque quando você gera uma partícula de luz, um fóton lá no núcleo, ele vai se deparar com camadas, várias camadas do Sol, que são muito densas e muito grandes, muito espessas, tá? Então esse fóton, ele vai sair e quase imediatamente ele vai bater num núcleo, ou numa partícula, né? Quase imediatamente ele bate no núcleo. Quando ele bate, ele vai ser espalhado, né? Vai ter um processo aqui de absorção, emissão e tal. A gente pode pensar que ele como se ele fosse refletido em outra direção. E bate em outra partícula, que bate em outra, bate em outra. Ele fica batendo de uma em uma e não consegue sair. Não consegue sair, tá? Na verdade ele consegue, só que esse processo é muito lento. Se você pegasse a espessura do Sol, daquelas camadas ali, 10 a 5 quilômetros, o fóton sairia rapidinho, porque o fóton anda a 300 mil quilômetros por segundo. Então ele sairia numa fração de segundo do Sol. Só que como ele fica batendo aqui dentro, tá? Ele vai demorar de 10 a 170 mil anos para conseguir escapar do Sol. 10 a 170 mil anos, porque são muitas as colisões, muitas colisões. E isso é muito importante para a distribuição de temperatura resultante no Sol. Por quê? Agora você imagina, eu tenho essa camada aqui, né, no Sol, tem essa camada de gás e o fóton vai saindo aqui, né, ele vai batendo aqui. Quando ele sai da fusão nuclear, ele sai com uma energia tremenda. Uma energia tremenda. A hora que ele colide com as partículas, uma parte da energia dele vai ficar para as partículas. Fica na forma de calor, de temperatura, na verdade. Temperatura para as partículas. Porque se eu tenho uma partícula e bate um fóton, uma parte da energia dele faz essa partícula andar mais rápido. Aumenta a temperatura daquele gás naquela regiãozinha. Que depois vai sair um fóton daquele gás com uma energia um pouquinho menor. E vai transmitir essa energia para uma camada daqui. E vai então transmitindo, vai estratificando em temperaturas que vão caindo. Então isso daqui é uma maneira de bloquear esses fótons altamente energéticos.
Se não tivesse esse mecanismo, nós estaríamos expostos a fótons com energias que nos destruiriam imediatamente. Tá? Imediatamente. Não seria luz visível, esse céu maravilhoso que a gente vê. Seriam fótons mortais, não sobraria nada. Tá? Qualquer molécula seria destruída por esses fótons, porque a energia deles é absurda. Então é uma maneira de absorver essa energia e redistribuir termicamente. E aí o Sol vai esfriando até esses fótons chegarem no topo dessa camada, que seria a zona radiativa, tá? Um processo bem importante. A temperatura cai, né, nessa camada de 7 para 2 milhões de Kelvin. Não, ainda não é o núcleo, e aqui está a zona radiativa. Aqui a temperatura é de 7 milhões de Kelvin, aqui é de 2. Quando o fóton chega aqui, nessa região, acontece um fenômeno físico importante, que é o seguinte: os fótons, né, eles já não formam mais o principal mecanismo de transmissão de energia. O que acontece aqui é que aqui a temperatura dessa base é quente, tá? E aqui em cima é frio. E essa região já não é mais tão densa, de maneira que é possível transportar por essa região algumas bolhas de material quente, porque ela não tem a densidade tão alta já. Então eu posso pegar uma bolha de material quente, levantar, chega aqui em cima, essa bolha esfria, nesse material esfria e volta, formando um movimento de convecção, tá? Que é muito, muito mais eficiente em transmitir energia do que a transmissão radiativa. Porque o processo de transmissão radiativa, um fóton leva ali milhares de anos para sair, tá? E essa bolha de material quente consegue levar muito material, muita energia para cima, esfriar e voltar. Então transmite energia de modo mais eficiente, tá? Porque a densidade aqui permite isso. Então forma a terceira camada do Sol, que é a zona convectiva. Na zona convectiva, a energia é levada na forma de bolhas, grandes bolhas, tá? Que vão fazer esse movimento aqui. E forma um fenômeno físico que a gente consegue observar na superfície do Sol. Porque aqui em cima já está a fotosfera, a superfície. Então a gente consegue ver essas bolhas borbulhando. Forma o que nós chamamos de grânulos na superfície do Sol. Tem um vídeo aqui para vocês verem esses grânulos, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, várias bolhas que estão vindo lá de baixo da zona convectiva e explodindo, entre aspas, né? Aqui em cima na superfície. Esses grânulos aqui, cada bolinha dessa, já vou mostrar o vídeo, cada bolinha dessa, ela tem aproximadamente 1000 quilômetros de diâmetro ali, tá? Então, um bom tamanho, né? Não é comparável ao planeta Terra, nada disso, mas é 1000 quilômetros, né? E o tempo de duração de um fenômeno desse, de uma explosãozinha, uma bolinha dessa daqui, é de 8 a 20 minutos. Então, é um fenômeno altamente energético, numa escala de tempo muito curta, porque é uma bolha que acontece de 8 a 20 minutos, mas tem uma dimensão de 1000 quilômetros. É como se fosse uma tempestade, né, de 1000 quilômetros que começa e termina em 20 minutos. A escala de tempo é curtíssima comparada com a escala de tamanho e a energia que é transportado aqui. Esse movimento, né, desses grânulos se formando e se desfazendo aqui, vários deles, né? Você pode pegar uma regiãozinha aqui, foca numa regiãozinha e fica observando o que acontece, né, nesses grânulos. No meio, na região claro, amarelo claro e laranja claro, é mais quente. Nas bordas, onde é escuro, nas bordas onde é escuro, é mais frio, tá? Então, o material sobe, esse grânulo se abre, digamos assim, e desce pelas beiradas, né? Onde é mais frio. Ele esfria e desce pelas beiradas, voltando lá para a base da camada convectiva, onde depois ele vai esquentar e vai retornar para cima. Tá? Isso aqui são imagens reais do Sol também, feitas com satélites dedicados ao Sol aqui, tá? Depois disso, na camada mais visível do Sol, que é a fotosfera, né? Que é a parte que a gente vê mesmo, né? Então, ela é a camada mais fininha, como eu falei, é como se você pensasse uma maçã, ela seria a casquinha da maçã, né? Bem fininha, tá?
mas é a parte que a gente consegue enxergar. E é onde que a gente diz que tem a temperatura de 5.800 Kelvin. Se a gente tirar uma foto do Sol, a gente veria isso aqui. A gente tem um efeito importante que é chamado efeito de obscurecimento de borda. Dá uma olhada nessa foto, você vê que no núcleo, no centro da foto, não no núcleo, no centro da foto, né, ela é clara. E nas beiradas ela é escura, tá? Ela é escura. O que está acontecendo aqui é um fenômeno muito importante para os físicos, chamado de obscurecimento de borda ou escurecimento de limbo, que é o seguinte: você não está vendo um efeito da fotografia, não é uma coisa da imagem, isso é um efeito físico que está acontecendo aqui, tá? Pensa num fóton, numa partícula de luz. Uma partícula de luz vai ser gerada numa determinada posição aqui, né? Uma emissão, e ela vai sair. Essa partícula, ela tem um livre caminho médio, uma distância típica que ela consegue passar sem se colidir com nenhuma outra partícula. Esse fóton consegue passar sem se colidir com nenhuma partícula. É o livre caminho médio, depende da densidade e várias coisas, tá? Então, digamos que o livre caminho médio é esse aqui. Então, na média, os fótons que a gente vê são gerados nessa profundidade e não aqui. Na média, gerados aqui. Alguns são antes, alguns depois, mas na média nesse ponto. Então, se a gente capta esses fótons, a gente vai estar captando, na média, a física que está acontecendo nessa profundidade aqui, para dentro da superfície do Sol, nessa profundidade. Se você vai para a borda do Sol, né, o observador está aqui, né, está aqui. Se você vai para a borda do Sol e pega esse mesmo comprimento, ele vai ficar inclinadinho assim. Isso significa que na borda eu não estou vendo fótons que vêm tão de dentro, eu estou vendo fótons que vêm mais da superfície. A profundidade é bem menor, seria isso daqui a profundidade, tá? Então eu estou vendo fótons de uma região diferente. Isso é muito importante para a gente porque diz o seguinte: diz que aqui a temperatura é mais alta do que a temperatura aqui. A temperatura decai do centro para fora aqui. E eu sei o quanto que decai, eu consigo calcular isso, consigo ter uma boa ideia, tá? Inclusive dos fenômenos físicos que estão acontecendo. Então, dependendo da região do disco que você olha o Sol, da região do disco que você olha o Sol, que você faz o espectro, você vai ver fótons, uma região mais de dentro e uma região mais de fora. É mais ou menos como se a gente tivesse, né, a olhar uma pessoa, uma visão um pouco de raio-x, né? Se eu olhasse, né, eu que sou meio calvo, né? Você olha aqui para cima da minha careca, você vê a pele. Mas se você olhar um pouco mais para dentro para a testa, você já começa a ver o osso. É como se fosse mais ou menos isso para o Sol, tá? Aqui a gente está vendo dentro, uma camada mais para, não no núcleo, nada disso, tá? Nada disso, mas estou vendo mais para dentro. E aqui eu estou vendo mais região mais superficial. Então, como é mais alaranjado, avermelhado aqui, eu sei que é mais frio aqui. Então, para a superfície é mais frio, lá dentro é mais um amarelo mais esbranquiçado, é mais quente. Tá? E aí eu consigo, com essa informação, né, a gente tira temperatura, densidade, composição química, um monte de fenômenos importantes, aí eu consigo modelar um pouquinho o que está acontecendo nessa parte visível do Sol e comparar com alguns modelos. Agora, a parte realmente curiosa do Sol, né, tudo isso é interessante, e como eu falei, vale para o Sol e vale para as outras estrelas. Mas a parte curiosa do Sol acontece depois da fotosfera, que é a parte da cromosfera e da coroa solar. Aqui você vê o Sol num eclipse total, foi em 1999. Então essa bola preta aqui é a Lua, né? A Lua tampando o Sol, né? Ela passou na frente do Sol, tampou o Sol e permitiu que a gente conseguisse ver bem certinho as beiradas aqui do Sol. Ela tampou até a fotosfera e a gente vê uma emissão avermelhada em volta do Sol. Essa emissão avermelhada em volta do Sol a gente chama de cromosfera, ou seja, esfera de cor, né, porque é avermelhada. Ela tem origem em um hidrogênio que a gente chama H-alfa, que é uma emissão do hidrogênio altamente energética. Para o hidrogênio emitir naquele comprimento de onda, ele precisa estar numa temperatura altíssima. Se o hidrogênio estiver numa temperatura baixa, não emite H-alfa, não vai emitir em H-alfa, tá? Então mostra que a temperatura aqui é mais alta.
E a gente estudando as propriedades, sabe inclusive que ela aumenta quanto mais para fora, ao contrário da fotosfera. A fotosfera era quente dentro e esfriava para fora. Aqui ela é mais fria na base e mais quente para fora, tá? Inverte isso daqui. Na coroa, que é a parte mais externa ainda do Sol, aqui é a mesma foto, só que com um campo maior, né? Um campo de visão maior, tá? E um outro filtro. Na coroa, que é mais extenso, né? A cromosfera seria esse vermelhinho, a coroa é esse esbranquiçado. Na coroa, então, essa região esbranquiçada, o efeito permanece e a temperatura chega a 1 milhão de Kelvin aqui em volta, tá? A 1 milhão de Kelvin. Na superfície era 5.800 Kelvin, então sobe para 1 milhão de Kelvin. O que está acontecendo e esquentando o gás ali naquela região são efeitos magnéticos do Sol. O Sol é um gigantesco ímã, um ímã enorme, super poderoso, no centro do nosso sistema solar, tá? E um ímã que não é estável, não é como aquele ímã de geladeira que sempre tem o mesmo magnetismo, as mesmas linhas e tal. Não, o Sol é um ímã dinâmico, toda hora mudando de propriedades, tá? E essa propriedade magnética do Sol é crucial para a gente entender o Sol e todo o sistema solar também. Inclusive a evolução da vida na Terra depende em grande parte desse campo magnético do Sol, tá? O Sol, a gente pode imaginar ele como sendo um grande ímã, tendo dois polos, um polo norte e um polo sul. Então, linhas de campo magnético, né, que saem do polo norte e vão chegar lá no polo sul. Ele é um pouco mais complicado do que isso, porque não é um ímãzinho assim, né? Na verdade, as linhas são bem mais distorcidas, o fenômeno é mais complexo. Mas, grosso modo, vale dizer que o Sol é um grande ímã com um campo magnético muito intenso. E esse ímã, ele é muito importante para o Sol, porque o Sol não é constituído por um gás normal, como a gente conhece, começar o ar e tal. O Sol é constituído por plasma. Isso eu já falei agora há pouquinho. Mas o que exatamente que é esse plasma? Esse plasma é o quarto estado da matéria. Você pode imaginar o seguinte, quando eu tenho um sólido, os átomos, eles estão em posições regulares um em relação ao outro, né? Você pega um sólido qualquer aí, né, essa caneta aqui, o átomo da pontinha da tampa, ele guarda, em geral, uma distância constante do átomo que está lá, da molécula que está lá na outra ponta da caneta. Eles não se aproximam nem se afastam, em geral. Guardam uma distância constante. Ele tem posições fixas. Agora, se eu penso em termos de líquido, já não é assim, né? O líquido, uma molécula, pensa uma jarra de água, né? Um líquido. Se eu pego uma jarra de água e eu posso mexer essa jarra, uma molécula de uma parte da água que estava em cima, pode se aproximar de uma que estava de baixo, ou se afastar, etc. As moléculas não têm posição constante, tá? Para vir daqui para cá, eu preciso colocar energia no sistema. Para sair do gelo para virar água líquida, eu preciso botar energia. Tá? A energia quebra essas posições constantes e torna aquele material líquido. Se eu colocar mais energia ainda, essas moléculas não vão nem ficar muito próximas umas das outras como é num líquido, vai ser um gás, como é o ar aqui. Se a gente colocar muita energia, a gente vai vaporizar a água, né? Vai virar vapor de água, né? Um gás. Então as moléculas vão viajar livres por aí, mais energia. Se eu colocar mais energia ainda, essas moléculas de água vão se quebrar. Então o H2O vai deixar de ser H2O, vai ter o oxigênio e 2 átomos de hidrogênio soltos. Se eu colocar mais energia nisso, né, mas é um gás ainda, um gás de oxigênio e hidrogênio, misturados lá, mas é um gás. Só não é mais uma molécula estável. Mas colocando mais energia, acontece o que eu tinha falado antes, o rompimento dos próprios átomos. Os elétrons são arrancados dos átomos, das órbitas deles, e ficam os núcleos e os elétrons separados, cada um viajando por conta. Eu tenho um plasma, tá? Um plasma. O plasma é isso, partículas carregadas na mesma região.
Então eu tenho núcleos positivos e os elétrons da eletrosfera na mesma região. Mas eles estão independentes, os elétrons não estão girando em torno do núcleo. E essas partículas carregadas formam esse plasma que a gente conhece aqui. Por exemplo, o plasma pode surgir num relâmpago, ou tem a TV a plasma também, que também tem esse plasma. Tem vários mecanismos físicos para gerar e usar esses plasmas. Não vamos entrar nisso, senão vira um outro curso aí, um curso de estado da matéria, né? Matéria condensada e tal, outra coisa para estudar, né? Magnetodinâmica e vai longe. Então, vamos pensar nesse plasma. São partículas carregadas que estão se movimentando livremente, umas em relação às outras. Bom, se você conseguir resgatar um pouquinho da física do segundo grau, de eletromagnetismo, você vai lembrar que uma partícula carregada, ela sofre a influência de um campo magnético. Sofre a influência de um campo magnético. Se eu tiver uma linha de campo magnético aqui, e eu jogar uma partícula carregada, essa partícula carregada vai ter o movimento dela alterado pela presença do campo magnético. Pela presença de um campo. Tá? É como se você pensasse um campo, dá para pensar mais ou menos, né? Um campo gravitacional. Então tem aqui a Terra gerando um campo gravitacional. Se eu jogar qualquer partícula com massa aqui, ela vai ter o movimento dela alterado pela presença do campo gravitacional. Vai ser atraída, né? Pelo centro da Terra aqui, né? O campo gravitacional. Se eu tiver um campo magnético e jogar uma partícula, ela vai tender a ficar circulando em torno do campo magnético. A taxa com que ela circula, o tamanho do raio e tal, depende da carga dela, da velocidade e da massa. Mas ela tende a fazer esse movimento aqui de espiral em torno de uma linha de campo magnético. Tá? Ela faz esse movimento espiralado. E isso por si só já seria muito importante para a física do Sol. Porque se o Sol tem essas linhas de campo magnético e ele é plasma, as partículas do plasma tendem a seguir essas linhas do campo magnético solar. Tá? Tendem a seguir isso. E é o que joga aquela outra pergunta de antes, as auroras boreais, né? Você tem partículas que vão seguir linhas de campo magnético, no caso da Terra, e vão se colidir com a atmosfera, gerando aquelas cores que a gente vê. Então são partículas carregadas que vêm do Sol e seguem as linhas do campo magnético da Terra, né? Aqui. Mas o Sol também tem as linhas dele. Só que é mais interessante ainda, a física é mais rica que isso. A gente também sabe da física do eletromagnetismo que se eu tiver um fio de cobre, conduzindo corrente elétrica, qualquer fio de cobre aí conduzindo corrente elétrica, tá? Por exemplo, esse fio do mouse aqui está conduzindo corrente elétrica, baixíssima, mas está conduzindo, tá? Esse fio vai gerar em volta de si um campo magnético, ele cria um campo magnético. Quem cria, na verdade, são as partículas que estão se movimentando aqui, tá? Os elétrons. Então, qualquer partícula carregada em movimento gera, né, em torno de si linhas de campo magnético, como essa daqui. Ou seja, você tem tudo isso acontecendo junto lá no Sol. Você tem o Sol como um grande ímã que tem as linhas de campo magnético. Aí você tem plasma, que são partículas carregadas, que seguem essa linha do campo magnético. Mas quando elas seguem, elas estão se movimentando. Elas também geram um outro campo magnético. Tá? Então elas seguem o campo, mas também geram um campo ao seguir as linhas do campo magnético. A gente tem uma maneira na física simplificada de explicar esse fenômeno, talvez seja mais fácil de entender. A gente diz que as partículas carregadas ficam presas ao campo magnético. Tá? Pensa nisso aqui como se eu tiver um monte de partícula carregada, um plasma, e ele está viajando e ele encontra uma linha de campo magnético. Ele vai ficar preso a essa linha de campo magnético. Tá? Ficar preso. Só que elas não só ficam presas, elas vão gerar um campo magnético. Então a gente diz que elas carregam o campo magnético consigo também, tá? Gerando um fenômeno super complicado, então, no Sol, em qualquer corpo que seja um plasma e que tenha um campo magnético. A consequência mais chocante disso para a gente no Sol é isso daqui. Os grandes loops seria laço em inglês, né? Os grandes loops magnéticos que a gente observa no Sol. Aqui você vê um daqueles loops que apareceu naquele vídeo de abertura que eu mostrei. Um loop tremendo, tá? Um loop tremendo. Aqui está a Terra, ó. Essa bolinha aqui da ponta do meu dedão é a Terra e aqui é um loop magnético do Sol.
O que está acontecendo aqui? Eu tenho algumas linhas de campo magnético aqui, tá? Algumas linhas de campo magnético que estão levantando o plasma, que estava se movimentando. Esse plasma sobe e desce. Eu vou mostrar o vídeo. Observem, esse plasma é a parte brilhante, super quente. Observem como ele segue as linhas imaginárias. A gente não vê as linhas, mas existem linhas de campo magnético. Observem como ele segue, tá? Real, eu acredito que não. Tá? É que ele vai diminuindo de intensidade. Mas aí vocês já conseguem ver loops magnéticos em tudo ali, né? Não só essa região, mas atrás também dá para ver vários loops, né, presentes, várias linhas de campo magnético e o plasma sendo jogado para cima, seguindo essas linhas de campo magnético. Isso daqui é muito importante para a gente por causa de uma coisa que não apareceu naquele vídeo, mas que a gente observa em vários loops magnéticos desse, que são as explosões solares, que aí sim podem afetar a Terra, tá? E os outros planetas do sistema solar, satélites artificiais nossos, né, satélites de comunicação, etc. Que é o seguinte, quando eu tenho o Sol e vai se formar um loop magnético desse, primeiro eu tenho uma regiãozinha que tem um polo norte e um polo sul, então forma-se algumas linhas de campo magnético. Com o passar do tempo, essas linhas vão crescendo em intensidade e tamanho também, tá? Então vão crescendo, vão aumentando. Um fenômeno que a gente consegue ver e também simular em computador é que eventualmente elas atingem um tamanho que começa a acontecer um estreitamento da base, tá? Um estreitamento. Essas linhas vão se aproximando aqui. Elas eventualmente chegam numa região em que uma linha está muito próxima da outra. E aí acontece o que nós chamamos de reconexão magnética. É que em termos de energéticos, é mais interessante as linhas se grudarem e formarem um loop menor aqui embaixo. E eu fico com algumas linhas desconectadas. Essas linhas são campo magnético livre, tá? Só que é um campo magnético que contém plasma. E isso daqui forma uma espécie, ele tem uma força que vai jogar essa região com plasma para fora, causando uma explosão solar, tá? Nessa região de reconexão magnética, essa região do meio vai ser jogada, literalmente é como se fosse um estilingue, jogando para o espaço as linhas e todo o plasma que estiver preso a essas linhas. Aqui tem uma foto, o contraste não está muito bom da imagem, mas uma foto de uma explosão solar tremenda aqui, que tem aqui, ó, você vê aqui uma frente de plasma, tá? Aqui já houve a reconexão e toda aquela parte foi jogada para frente, para fora do Sol, ela vai se expandindo, né? Se a gente estiver na frente de uma região dessa daí, a gente vai ter todo esse plasma passando por nós, tá? Então, gera essas explosões solares que podem ser muito perigosas para a gente, tá? Interessante, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco dessas explosões solares. Um outro efeito interessante e que está ligado a essas explosões é o efeito das manchas solares, um fenômeno que o Galileu descobriu. O Galileu, observando o Sol, né, ele descobriu que na superfície do Sol tinha essas manchas aqui. Essas manchas, e aqui você tem um planeta Terra para ter ideia do tamanho dessas manchas. Essas manchas no centro são escuras e na borda vai ficando mais clara, indicando para a gente que aqui é frio e para fora é mais quente, né? Mais quente do que no centro, né? Atingindo a temperatura típica do Sol. Se você olhar depois essa imagem com cuidado no PDF, no slide, você vai ver aqui os grânulos, que são bem pequenininhos, tá? Eles aparecem aqui, por fora, na região laranja. Essas manchas solares, elas são indicativo da atividade solar. E aí já a pergunta que ele fez dos períodos de máximo do Sol, a gente observando a superfície do Sol, observa o seguinte, que tem épocas que o Sol ele tem várias dessas manchas. E outras épocas em que o Sol não tem mancha nenhuma. Aqui é uma foto tirada no período de máximo, 19 de julho de 2000, e aqui o Sol no período de mínimo, 18 de março de 2009. Tá? Então você vê aqui que muda a superfície do Sol, tem manchas, tá? E essas manchas, elas são recorrentes, são cíclicas. Tem se observado o Sol há muito tempo,
para observar essas manchas e contar essas manchas. Aqui a gente tem um gráfico da quantidade de manchas em função do ano. O gráfico começa em 1750. 1750. E vem até agora, né? Aqui esse gráfico era 2014, 2015, aqui é 2020, 2015. Veio até 2015 esse gráfico aqui, tá? Então você vê que de épocas em épocas aumenta as manchas e depois diminuem. Não chega a sempre a mesma quantidade, é um pouco aleatório esse negócio. No entanto, é cíclico, e o período entre um máximo e outro, em média, é de 11 anos. Não é cravado 11 anos, não é cravado 11 anos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se você calcular as diferenças, né, é até difícil definir quando que foi o máximo, né, mas se você calcular as diferenças, dá tipicamente 11 anos. Tá? Desculpa, não entre os máximos, entre um máximo e um mínimo. 11 anos aí, tá? Tipicamente. E uma coisa importante é que essas manchas seguem um padrão também espacial no Sol. Formam um diagrama que a gente chama de diagrama de borboleta, que é o seguinte, se você pega aqui, olha, pega nessa posição, vamos começar por aqui esse diagrama. Aqui a gente tem o quê? A mancha em função da latitude do Sol, Equador e o polo do Sol, em função do ano. Aqui 1880 até agora, né? Então se a gente pegar lá 1890, o pessoal estava olhando as manchas, tinha quase nenhuma mancha, estava um período de mínimo, e de repente, né, começaram a surgir manchas por volta de 30 graus de latitude, no norte e no sul do Sol. Algumas manchas. Depois foi aumentando a quantidade de manchas com o passar do tempo e elas vão descendo, vão vindo mais na linha do Equador, até atingir, né, um máximo mais perto do Equador. Depois diminui as manchas e volta ao que era antes, tá? Então forma esse diagrama de borboleta aqui, né? E você vê que tem anos em que o máximo começa, né, em latitudes mais altas, e eu tenho muitas manchas aqui, tá? Então formando esse diagrama. Isso é importante para a gente porque esse diagrama explica, ele dá a base física para a gente entender o efeito, o que causa essas atividades solares, que é o campo magnético do Sol. Com base nesses diagramas, nessa modelagem desse fenômeno, a gente tem a seguinte conclusão hoje para a origem dessas manchas solares e desses loops magnéticos. Na verdade, os loops magnéticos estão ligados às manchas solares, tá? É o seguinte, o Sol é um grande ímã, tem as linhas de campo magnético. Então imagina o Sol aqui, tá o Sol com as suas linhas de campo magnético, tá? Tá mostrando só as que estão passando por dentro, mas elas saem e voltam. Como o Sol gira, lembra que eu falei no comecinho da aula, o Sol gira mais rápido no Equador do que no Polo, acontece que com o tempo essas linhas vão sendo esticadas, assim, ó, você vai puxando essas linhas, esticando. Esticar uma linha magnética equivale a esticar um elástico. Você dá energia para essa linha, tá? Toda vez que eu estico uma linha de campo magnético, eu dou energia para ela. Então eu vou acumulando energia nesse processo aqui, acumulando energia. Chega no momento que eu atinjo uma configuração crítica em que essas linhas vão começar a se reconectar por todo o Sol. Tá? Vai começar a ter linha saindo por todo o Sol, formando essas manchas solares e dessas manchas aqui, né, essas coisas, esses laços que vão acontecer as reconexões magnéticas, as explosões solares. Tá? Então, no período de mínimo do Sol, as linhas estão todas assim normais. O Sol vai girando e eventualmente elas ficam todas distorcidas e começa a ver as manchas solares e aí o Sol vai se enchendo de manchas solares na superfície com muita atividade solar, muitos ventos solares, etc, tá? Explosões solares. E aí a gente vê isso aqui, que depois as linhas se reconectaram, volta para o padrão normal. Então é cíclico. E esse processo daqui para cá, tipicamente 11 anos, tipicamente, tá? Terra sofre a influência disso tudo. Na verdade, a Terra sofre uma influência contínua do Sol, porque o Sol sempre está em atividade, sempre está jogando partículas para o espaço, sempre, que a gente chama de vento solar. Em algumas épocas, as explosões são grandes e aí joga mais material, mas há digamos, um sopro constante do Sol em direção à Terra.
Então a Terra sofre muita influência. Só que a Terra também tem um campo magnético que a protege disso daqui. Se a Terra não tivesse esse campo magnético, essas partículas atingiriam diretamente a gente, tá? Um dos efeitos que a gente acha que isso causa é, por exemplo, realmente raspar, arrancar a atmosfera de um planeta. Então hoje, uma das teorias mais aceitas para a perda da água em Marte é que Marte não tem campo magnético. Então a atmosfera de Marte ficou exposta a essas partículas solares que foram arrancando rapidamente a atmosfera marciana. Toda a atmosfera marciana foi sendo arrancada porque Marte não tinha um campo magnético. A gente acredita que se a Terra digamos, o nosso campo magnético hoje parasse, a gente, além de estar exposto a essas partículas, a gente iria começar a perder a atmosfera a uma taxa muito alta e junto com a atmosfera toda a água do nosso planeta, tá? Quando uma partícula dessa bate aqui, né, então ela vai ser desviada para outro lugar. Algumas delas vão bater nessas regiões aqui e vão vir espiralando e cair sobre a Terra, sobre a atmosfera, formando as auroras, etc. Tá? Um fenômeno bonito. Mas a gente precisa do nosso campo magnético para nos proteger.